lives no YouTube, no Facebook, mas agora já estamos aqui na linha com o ex-deputado federal Marcelo Nilo, ele que já foi várias vezes deputado estadual, chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa da Bahia por vários mandatos, depois deputado federal, grande experiência na área pública, principalmente no estado da Bahia. Marcelo Nilo, bom dia, seja bem-vindo ao Primeira Mão. Bom dia, Caio Pimenta, bom dia, ouvintes da nossa querida Alagoinhas. É sempre um prazer, sempre uma alegria conversar com vocês nesse momento difícil do Brasil, da Bahia. E conversar com vocês significa conversar com todo o povo da região de Alagoinhas. Eu não tenho tempo nem condições físicas de sair de casa em casa. Você sempre generoso comigo, permite que eu leve minha mensagem a cada lar para dizer a vocês o seguinte: eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de AsseMneto, que quero conversar com cada cidadão baiano. Afinal de contas, para você ser deputado, prefeito, vereador, senador, você tem que conversar com o povo. Afinal de contas, o povo é que sabe no calo dói. Eu sou Marcelo Nilo, meu querido Caio Pimenta. Marcelo Nilo, a gente inclusive já falou aqui no programa, né? Na última eleição para governo do estado, foi em 2022, né? Você também já era cotado para a vaga do Senado, né? Na chapa ali do AsseMneto. Deu alguma situação ali que desandou tudo, a chapa que se configuraria não se configurou, enfim, né? Foi uma confusão danada. Dessa vez, o que é que leva a crer que as coisas serão diferentes, que realmente dessa vez, né, você poderá ser incluído na chapa, Marcelo Nilo? Meu querido, em 2022, todo mundo sabe que eu era aliado tem anos. Mas o PT, principalmente o ex-governador Rui Costa, fez tudo para me derrotar. Porque eu sempre votei no PT, mas o PT nunca me deu um voto. Eu fui presidente da Assembleia 5 vezes, Caio, e o PT só me apoiou uma. Eu me lembro que na última eleição nós éramos 14 partidos. Eu tinha o apoio de 13, só o PT não me apoiava. E o PT saiu em fila indiana do plenário para não me apoiar. Eu fui candidato único contra o PT. Nessa eleição, eu rompi com o PT, porque eu aprendi que chega de PT, ninguém aguenta mais o PT, eles só pensam neles. O que Rui Costa diz sentado não segura em pé, o que Rui Costa diz em pé não segura sentado. Eu rompi, minha aliança AsseMneto, tinha problemas com seu avô, Antônio Carlos Magalhães, mas eu nunca tive problemas nem pessoais, nem políticos com a AsseMneto. Fizemos um acordo para eu ser senador, vice, mas na véspera do anúncio, o PDT de Félix Mendonça disse que se eu fosse o vice, romperia. E o AsseMneto foi muito correto, me chamou, conversou, disse: Marcelo, o PDT disse: se você for o vice, você rompe. O que é que você acha? Eu tenho um acordo com você. Ele disse: você está liberado do acordo, porque eu vim para somar, eu vim para ganhar. Nessa eleição é diferente. Eu quero ser senador. Ele não tem nenhum acordo comigo, mas eu acho o seguinte: ele é o técnico, vai escolher os melhores jogadores. Eu estou muito bem situado, eu estou trabalhando muito, viajando muito, conversando com o povo. Eu tenho uma história na Bahia. Eu fui 7 vezes deputado estadual, 1 vez deputado federal. Eu fui 10 anos presidente da Assembleia. Eu fui governador interino. Sentei naquela cadeira, Caio Pimenta, e quando eu sentei, me belisquei para saber se era verdade. Que eu nunca imaginei na vida chegar onde cheguei. Mas o que mais me honra é ter sido escolhido 14 vezes, vou repetir, 14 vezes consecutivas como melhor deputado da Bahia. Escolhido por vocês da imprensa. Mas uma coisa que marcou minha vida é que durante 10 anos, tudo que ocorreu de positivo na Bahia tem a tinta da minha caneta. Eu fui presidente da Assembleia de 2007 até 2017 e tudo que passa de positivo na Bahia passa pelo orçamento do Estado. Você sabe quem aprova o orçamento do Estado? A Assembleia. E eu era o presidente, portanto tem a tinta da minha caneta. Se tem uma estrada em Alagoinhas, se tem um centro tecnológico, se tem uma universidade estadual, se tem uma escola, se tem um posto de saúde, tudo isso passou pelas minhas mãos. Agora eu quero ser senador. Vai depender do povo. Se o povo quiser que eu seja senador, e qual é o meu projeto para ser senador, Caio Pimenta? Eu quero um senador que conheça o Tairu, que saiba do sofrimento do cidadão. Eu, por exemplo, morei em Alagoinhas durante um ano, em 1972. Eu estudei no FLEMIG, conheço Alagoinhas, eu conheço praticamente os 417 municípios da Bahia. Eu sei o que é sofrer no semiárido.
Todo mundo, 5 horas da tarde, lá no semiárido, olha para o céu para saber se tem chuva. Eu, por exemplo, estava no Nordeste essa semana, saí de Salvador para dar umas entrevistas em rádios presenciais lá na região. Quando eu estava em Jeremoabo, eu passei numa praça, estava todo mundo olhando para o céu para saber se vinha chuva. Porque o nordestino, o homem do semiárido, depende exclusivamente de São Pedro. Se São Pedro for generoso, tem uma boa safra. Se São Pedro for malvado, o povo sofre, porque as pessoas vivem exclusivamente do plantio do milho e do feijão. Marcelo, puxando um pouco dessa sua trajetória política, que é rica realmente, né? Você começou ali a ter destaque, pelo menos, né, fazendo uma forte oposição ao carlismo, né, principalmente ali nos anos 90. Você foi um deputado atuante, né, contra o carlismo. Mais recentemente, você também se posicionou bastante oposição ao Jair Bolsonaro, ao bolsonarismo, né? E agora você tenta aí enfrentar o petismo. Hoje o Marcelo Nilo se situa politicamente de que forma? Mais à direita, mais à esquerda? É ainda contra o bolsonarismo? É a favor do bolsonarismo? Como é a relação de Marcelo Nilo com o carlismo e com o petismo? Primeiro que eu fui adversário ferrenho de Antônio Carlos Magalhães. Sim. Quando eu recebi o título de cidadão soteropolitano, ele era prefeito de Salvador e ficou quase 2 horas na Câmara para eu receber o título. Ou seja, acompanhou. Eu tenho uma história política anticarlista. Depois me aliei ao PT. Sim. Acho, por exemplo, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu não detesto o radicalismo. Eu sou uma pessoa que acha que, por exemplo, o Lula foi um grande presidente no primeiro e no segundo mandato, agora está sofrível. É o pior presidente da era republicana, porque a situação do país é muito difícil. Você fala com relação a quem? Não, a Hugo Mota. A Bolsonaro. A Bolsonaro. Não, a Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que o Lula não deve, o fraco, o país em desenvolvimento nunca deve provocar um país como os Estados Unidos. E o Lula fica provocando. Ei, você vê a foto que eu tô fervendo. Não via falando alto, não, que eu falo mais alto ainda, ou seja, provocando. E os Estados Unidos precisam muito pouco do Brasil, mas o Brasil precisa muito dos Estados Unidos. Só precisa os Estados Unidos bloquear o GPS. Que seria do país sem o GPS, sem internet? Então, o que eu acho é que você tem que sentar para negociar. Hoje eu sou uma pessoa que me titulo homem de centro. Eu sou contra o radicalismo. Acho que Bolsonaro está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Acho. Você é presidente da República. Você vai esperar sair da presidência para 8 dias depois, que é no dia 8 de janeiro, ir para os Estados Unidos e ter um golpe de Estado sem uma arma. Você já viu golpe de Estado sem forças armadas? Você já viu golpe de Estado sem imprensa? Você já viu golpe de Estado sem o povo? Então, eu acho que o Bolsonaro está sendo perseguido. É um fato. Eu não estou dizendo defendendo A ou defendendo B, eu estou dizendo que Bolsonaro está sendo perseguido. Eu hoje me titulo um homem contra o PT, porque, por exemplo, se você não sabe, Caio, veja agora o Estadão de São Paulo, está lá, Rui Costa, segundo Procurador-Geral da República, Gonet, Rui Costa envolvido nos respiradores. Sim, acabamos de ler essa manchete aqui no início do programa, coisa triste. Manchete no estado de São Paulo, me imaginemos nós. Rui Costa era governador da Bahia. Líder, presidente do consórcio dos governadores do Nordeste. Em plena pandemia, o povo morrendo por falta de respiradores. Ele comprou 48.700.000 de respiradores, dispensou licitação, pagou antecipado, que eu só conheço uma coisa, pagar antecipado, né? Quando você vai ao cinema. Por exemplo, quando eu ia no Cine Capitólio, quando eu ia no Cine Alagoinhas, em 1972, primeiro eu pagava para depois assistir o filme. Ele pagou antecipado e não foi entregue um respirador. E o dono da empresa que fez a delação premiada disse que o assessor de Rui Costa foi lá, em nome de Rui Costa, recebeu R$1.600.000. Ora, o processo estava parado. Agora que vai andar, pelas pressões que nós estamos falando, quer dizer, só vai preso o pobre, o rico rouba as claras, porque está aí uma delação dizendo que o assessor dele, o Isaac, recebeu R$1.600.000 em nome de Rui Costa e não acontece nada. Então, eu sempre disse a uma pessoa o seguinte: quem cometer erros, que pague. Eu sou uma pessoa que acredito que
que você só deve fazer política se você gostar de gente, se você tiver noção exata do seu papel. Agora, é preciso que se apure. Ele é chefe da Casa Civil hoje, é o segundo homem mais importante do país, mas ele tem que pagar pelos seus crimes. Ele quer que a empresa não tem nada a ver com respiradores. A empresa cultiva maconha. E ele disse na revista Veja que não sabia inglês, por isso que comprou esses respiradores numa empresa envolvida aí com tratamento a nível de maconha. Então a situação do país é difícil. Eu quero dizer em alto e bom som, eu sou um homem que quero ser senador, eu quero ser senador da Bahia, eu sou um homem que acredito que a política é arte civil. Eu acho que você ser radicalmente contra Lula, radicalmente contra Bolsonaro, eu acho que não leva isso a nada. Eu acho que o país está dividido. Ontem teve uma grande manifestação no Brasil todo, a maior manifestação política dos últimos tempos aqui no Farol da Barra, em defesa de quê? Da liberdade. É inaceitável que o ministro do Supremo vá para um jogo de futebol, como o ministro Moraes foi, e faça aquele dedo obsceno para o torcedor. É inacreditável que o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que derrotou o bolsonarismo, o Barroso. É inacreditável que o presidente do Supremo Tribunal Federal diga perdeu o Mané. A situação do país hoje é controlada pelo Supremo. Eu acho que o Supremo existem ministros sérios, a maioria esmagadora é séria. Agora, é inaceitável que exista uma perseguição política. O Bolsonaro vai ser julgado, sabe por quem? Por Alexandre de Moraes, pelo Zanin, que foi advogado de Lula, pelo Flávio Dino, que é amigo pessoal de Lula, comunista, e pela Carmen Lúcia, que foi nomeada por Lula. Claro que o Bolsonaro vai ser condenado, eu digo a Bolsonaro, injustamente, porque eu não vi ele roubar, eu não vi ele estuprar, eu não vi ele matar. Ele é uma pessoa que às vezes fala demais, diz, eu sou coveiro para estar preocupado com a morte de ninguém. Isso é um fato. Já o Lula é um homem inteligentíssimo, mas é um homem que está falando muita bobagem. É inaceitável que o Brasil brigue com os Estados Unidos. Eu acho que o país como o Brasil em desenvolvimento, meu querido Caio Pimenta, eu sou Marcelo Nilo, diga em alto bom som, é inaceitável que o Brasil, como um país como o Brasil, que existe a pobreza, que existe gente passando fome, que existe gente morando debaixo de ponte, queira enfrentar os Estados Unidos. E aí depois os Estados Unidos fez aquele absurdo tarifaço, que eu acho que também é um absurdo, porque o povo não pode ser penalizado pelas bobagens que o atual presidente da República está fazendo, que é Lula. Eu digo em alto bom som, o Brasil é um país que sempre teve relações pacíficas com seus parceiros, com seus vizinhos. Eu não aceito estar querendo brigar contra os Estados Unidos, que sempre foi um parceiro nosso. Claro que o Trump é temperamental, claro que o Trump adora uma briga, tá aí. Só para completar meu raciocínio, Caio Pimenta, até lhe agradeço. Veja o seguinte, o Brasil, os Estados Unidos fica a favor de Israel, o Brasil fica a favor do Hamas, dos palestinos. O Brasil fica a favor da Rússia, os Estados Unidos ficam a favor da Ucrânia. Os Estados Unidos é contra a política ditatorial da Venezuela. O Lula defende a política ditatorial de Maduro na Venezuela. Os Estados Unidos são contrários a Cristina Kirchner. O Lula vai na Argentina, tira foto com uma mulher que está presa por corrupção. Então, sempre defende aquilo que é contra os Estados Unidos. Mas a gota d'água foi quando ele foi para o BRICS, na reunião no Rio de Janeiro, e defendeu uma nova moeda contra o dólar. Então, o Trump, que é temperamental, que é corajoso, que adora uma briga e que tem estrutura para brigar, vai no fígado do Brasil. Então, eu acho que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repito, o Brasil deve muito a Lula. Foi um grande presidente no primeiro, tanto é que se reelegeu, foi um grande presidente no segundo, tanto é que fez a Dilma, que foi um fracasso, mas esse terceiro mandato está sofrível. Juros mais altos do mundo, inflação descontrolada, política social muito fraca, tanto é que o povo está aí na rua passando fome. Meu querido Caio Pimenta, eu sou Marcelo Nilo.
Marcelo, falando sobre essa questão, né, nacional principalmente, a gente tem uma situação hoje de partidos que são de centro-direita que está prestando apoio ao presidente Lula, né? Você, sendo candidato ao Senado, sendo eleito ao Senado, deve encontrar uma estrutura parecida, né? Pelo menos nesse sentido. O Lula, ele tem o apoio, por exemplo, do União Brasil, né? E tem relações muito próximas também com republicanos, que detém aí a presidência da Câmara dos Deputados, no qual é o seu partido. A gente já vê aqui uma notícia da Sete Metrópoles informando que o União Brasil deve entregar os cargos do governo em setembro. É uma notícia que a gente não sabe se vai se concretizar, mas é o que traz aqui o site Metrópolis, né, de que a União Brasil vai entregar os ministérios e deve debandar aí do apoio ao governo. Qual é o seu posicionamento com relação à relação, né, dos partidos ali aliados, né, do ACM-Neto, da centro-direita, com relação ao governo Lula? Você acha que deve continuar até o ano que vem e aí ver o que é que vai fazer? Declarar apoio ao Lula ou então desembarcar de vez e buscar uma plataforma antagônica ao que governa o Brasil hoje em dia? Meu querido Caio Pimenta, eu sou Marcelo Nilo, fico feliz pela sua pergunta. Primeiro, o seguinte: o Centrão é governo. O Centrão é governo. Quem quer que esteja sentado na cadeira de presidente da República terá apoio do Centrão. O Centrão chegou a ser Lula, Bruno Reis e Jerônimo. O Centrão chegou a ser Bolsonaro, Rui Costa e ACM-Neto. O Centrão é governo. Eles não são incoerentes, eles são governo. O republicano, meu partido, 70% dos republicanos vota contra o governo. O presidente do partido, Marcos Pereira, vota contra o governo. O maior líder da oposição depois de Bolsonaro no Brasil, para mim, é o Tarcísio de Freitas, que é do meu partido, que provavelmente vai ser o nosso candidato a presidente da República. Eu, por exemplo, defendo a chapa para presidente Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro como vice. Essa que é a chapa para nós ganharmos as eleições. Porque eu digo você alto e com som. O União tem, sei lá, e o PP hoje, que é uma federação, tem 110 deputados. O presidente Ciro Nogueira é altamente contrário ao governo. 70% dos votos dessa federação vão contra o governo. Agora, desculpa, tem 30% que é governo, independente se é esquerda, direita, é radicalismo, conservadorismo, é esse que é o governo. Agora, o União, o ACM-Neto sempre foi contra o comando do Lula. Eu, por exemplo, passei 31 anos aliado do PT, nunca neguei, mas o PT nunca me deu um voto. Eu sempre votei no PT, mas o PT nunca me deu um voto. Repito, fui presidente da Assembleia 5 vezes, o PT me apoiou só uma, mas mesmo assim eu ficava ajudando a Bahia. Agora, eu acho que a política é futuro. Eu estou convencido, se nós tivermos um candidato tipo Tarcísio de Freitas, que é o melhor governador da história de São Paulo, tem uns índices muito bem avaliados. Se nós ganharmos, se nós colocarmos o Tarcísio e botarmos a Michele Bolsonaro como vice, porque o maior líder da oposição hoje no Brasil é o Bolsonaro, queira ou não queira. E se nós colocarmos a Michele, que é uma pessoa equilibrada, não é a primeira dama do país, Janja, que vai para Paris, gasta 27 milhões numa viagem, ficando hospedada no melhor hotel de Paris. Então, a situação do Brasil é essa. E você pode até entrar na política da Bahia. Marcelo, saiu uma pesquisa essa semana aí com a ACM-Neto 59 e o Jerônimo Rodrigues 28, ou seja, 31 pontos de frente, mais do que o dobro. Mas há 4 anos atrás, o Neto estava com 60 e o Jerônimo estava com 3. Agora é diferente. Sabe por que é diferente? Porque em 2022 o PT foi competente. O PT foi competente, botou um candidato a governador desconhecido. E quando o cidadão, a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, você é aposentado, você é pensionista, você é estudante, idoso, jovem, quem quer que seja, quando foi no computador, votou em quem? Votou no 13, votou no candidato de Lula, não votou em Jerônimo. Agora é diferente. Agora nós conhecemos Jerônimo, é o pior governador da história da Bahia. Imaginemos, olha, educação, nós somos a segunda pior educação do país, só ganhando o Maranhão. Fomos para desemprego, nós somos o
pior estado em termos de emprego do país proporcionalmente. Vamos para a saúde, tem uma tal regulação que é considerada regulação da morte. Se você chegar num hospital público, numa ambulância, na frente, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seu conterrâneo, seu amigo, quem quer que seja, mesmo tendo vaga, se não tiver regulado, morte. Agora vamos para a segurança pública, é um caos. Eu estava ouvindo agora aqui na rádio co-irmã aqui da Metrópole, da Rádio Sociedade, com Calil, ele dizendo que o Engenho Velho de Brotas não vai ter ônibus hoje. Sabe por quê? Porque o tiroteio foi a noite toda. Isso são todos os dias. 80% de Salvador, meu querido Caio Pimenta, está entregue ao narcotráfico. O governo Jerônimo Rodrigues é o pior governador da história da Bahia. Eu quero dizer aqui alto bom som. Eu desafio um cidadão, um só, que me diga, o meu amigo Joséildo Ramos, meu amigo pessoal, gente muito boa de Alagoinhas. Eu desafio você, Joséildo, diga uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Vou repetir. Mandar um abraço para meu querido amigo Joséildo Ramos, um grande deputado e um grande amigo. Mas eu faço uma pergunta a ele. Joséildo, você que é PT, diga uma única obra, não precisa dizer duas não, uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Quando eu digo obra estruturante, não é pintura de meio fio não, nem pintura de posto de saúde. Não tem. E ele tomou 19 bilhões de reais, 19 bilhões de reais de empréstimo na Assembleia Legislativa. É um governador que diz em alto bom som: escola que reprova é escola preconceituosa. O aluno que tem de passar de qualquer jeito, tirar 10 passa, se tirar 0 passa. É inacreditável. E não disse uma vez só não, já disse mais de 10 vezes. É o governador que foi secretário de Educação, não sabe o piso salarial dos professores. É um governo medíocre. O Jerônimo Rodrigues disse em América Dourada, em um palanque: Bolsonaro e quem votou em Bolsonaro deve ser enterrado numa vala comum. Um pacote só com enxadeira. Aquela enxadeira joga a terra por cima. É um desrespeito, é não ter Deus no coração. Ele caiu de paraquedas, porque Rui Costa, o Jacques Wagner correu, não teve coragem de ser candidato a governador, o Otto Alencar correu, certo? Porque era conhecido, se fosse conhecido perderia, botaram desconhecido. Foram competentes. Colocaram os conhecidos, porque o Jerônimo Rodrigues ultrapassa os limites da imaginação e incompetência administrativa, política e intelectual. Mas, Marcelo Nilo, o que se fala na Bahia é a dificuldade da oposição de penetrar no interior do estado, né? Na região metropolitana, até na última eleição, né? Nas cidades próximas à capital baiana, o ACM Neto teve até uma desenvoltura boa, mas o interior do estado realmente falta musculatura, e a situação de 2022 para cá não melhorou, pelo contrário. O que a gente percebe é uma debandada de prefeitos para o governo do estado. A gente entende, inclusive, a posição dos prefeitos do interior, que geralmente andam com os pires nas mãos, né? E aí ficam a mercê realmente de quem está no governo. Diante desse cenário, você ainda acredita que realmente o ACM Neto consiga manter essa liderança das pesquisas e consiga vencer as eleições? Qual seria a estratégia primordial para que a chapa do ACM Neto, e aí você, como candidato a senador, consiga isso nessa próxima eleição? Meu querido, deixa eu te falar aqui de coração. Prefeito é importante para deputado, não é para governador. Valdir Pires ganhou as eleições para Josafá Marinho com 29 prefeitos. Jacques Wagner ganhou as eleições para Paulo Souto em 2006 com 31 prefeitos. Antônio Carlos Magalhães ganhou para Roberto Santos em 1990 com 92 prefeitos. Então, prefeito é importante, mas quem vota para governador, para presidente é o povo. Vejamos o seguinte: só existe, na minha visão, duas pessoas entre aspas, que têm votos. Primeiro, o povo. Segundo, o candidato a presidente competitivo. Lula em 2022 estava muito forte, diferente de agora. Tanto é que a reprovação é 18 pontos maior que a aprovação. Então, a eleição de governador é diferente da eleição de deputado. Por exemplo, Zé Cocá, prefeito de Jequié, grande prefeito, foi reeleito com 82% dos votos. Trabalhou muito para a ACM Neto na eleição de 2022. Sim. A ACM Neto perdeu em Jequié, única cidade grande que a ACM Neto perdeu. Itabuna, o prefeito Augusto Catos era contra
a Semineto apoiava Jerônimo Rodrigues. A Semineto ganhou lá. Joaquim, certo? De Alagoinhas, até meu amigo, quando eu era estudante, morou 2 anos lá no hospital lá de Antas, do meu irmão, uma pessoa que eu tenho uma relação próxima. Aproveitar para dar um abraço para meu querido amigo Paulo César. Não adira Jerônimo, Paulo César. Não faça essa besteira. Tá negociando. Jerônimo, hein? Tá negociando o Paulo César. Olha, vou dizer uma coisa de coração. Paulo César é meu amigo pessoal. Gosto muito dele. Se ele adiria Jerônimo, ele não vai ganhar para vereador em Alagoinhas. Porque é o seguinte, o governo vai prestigiar quem em Alagoinhas? Primeiro, José Hildo, que é do PT. Segundo, o prefeito, Gustavo Cabo, que já está quase brigando com o Joaquim. Eu vi a entrevista de Joaquim mostrou que acaba macho, entendeu? Fez uma entrevista muito bem feita e disse, olha, prefeito, abra os olhos, porque se comigo não tem isso não. Se o prefeito começou a criticar o Joaquim, dizendo que deixou um rombo, não sei o quê, Joaquim foi no filho, o Gustavo recuou. Então, como eu estava dizendo, o Paulo César vai ser o 4º. E PT não ajuda quem é parceiro, imagine quem é adesista. Eu digo, coração, estou voltando o meu raciocínio que eu estava. Sim. Por exemplo, senador. Se a Semineto ganhar, eu ganho. Sabe por quê? Porque desde 1962 o governador faz os 2 senadores. Só em 1962, portanto, há 63 anos, que Valdir Pires perdeu para Lomanto, mas Valdir fez os 2 senadores, Josafá Marinho e Balbino. E elegeu até o vice, que foi Orlando Moscoso, que na época vice elegido. Então, esse negócio de prefeito, um prefeito amigo meu aderiu. Ele, prefeito, como é que você vai aderir, rapaz? Ele disse, Marcelo, o homem é um homem de fino trato, ele é muito educado. Você imagina a qualidade de um governador ser educado. A qualidade do governador é dizer, reduzir o analfabetismo? Não. Reduzir a fila da regulação? Não. Reduzir a criminalidade? Não. Melhorou o desemprego? Não. Amigo, hoje nós temos menos soldados que tínhamos na época de Paulo Souto. Você acredita, Caio Pimenta? Vou repetir, bem devagarinho, que talvez você não acredite. Hoje, 2025, temos menos militares, menos soldados que tem em 2005. É inacreditável a incompetência administrativa de Jerônimo. É homem educado, nunca vi envolvido em corrupção. Certo? Eu prefiro que ele seja educado que ele está envolvido em corrupção. O Rui Costa era um homem que entendia de gestão, é um homem educado, mas está envolvido até o talo com os respiradores. Então, eu diria a você de coração, cada eleição é sua história. Eu estou convencido que as cidades pequenas, que sempre foram importantes, dessa vez vai dividir. E o Assemineto, ele está centralizado para não cometer os mesmos erros que cometeu em 2022. Nós cometemos muitos erros em 2022. Primeiro, o vice. Já que ele não pôde me colocar, porque o PDT rompiu, o certo era Zé Ronaldo. Mas o Assemineto não tem culpa. Ele tinha um acordo com republicanos, que era o meu partido. Como ele não pôde cumprir o acordo comigo, porque o PDT romperia, ele teve de botar nos republicanos e botou Ana Coelho. O vice-coração dele era Zé Ronaldo. Eu tento fazer justiça a isso. Ele tinha um acordo comigo, não tinha com o Zé Ronaldo, certo? Mas Zé Ronaldo é muito mais forte na época politicamente do que eu. E o Zé Ronaldo jamais vai aderir com o PT. Eu conheço o Zé Ronaldo com uma palma da minha mão. Ele era porteiro de cinema em Cícero Dantas. Quando eu estudei em Cícero Dantas em 1969, ele era porteiro de cinema. Ele, quando era líder do governo e o líder da oposição, a gente debatia muito. Olha, você é muito inteligente. Tanto é que era porteiro, hoje é líder do governo. É um inteligentíssimo. Você imagina, o cara que foi porteiro de cinema, hoje é 5 vezes prefeito de Feira de Santana. Prova da sua inteligência, porque eu sou apaixonado quando eu vejo um homem crescer na vida, porque o sonho de todos nós é ver nossos filhos crescerem mais do que nós, chegar a um patamar maior. E Zé Ronaldo, lá de Paripiranga, do semiado, hoje é pela 5ª vez prefeito na nossa querida Feira de Santana. Então esses erros não serão cometidos de novo, né? Foi um aprendizado para ficar. De jeito nenhum. Aprendizado, ele, por exemplo, outro erro, ele tem ido para um município pequeno. Pronto, se ele vai, por exemplo, em Aramari, certo? Ele estadualiza a campanha, ele municipaliza a campanha. Se ele for, por exemplo, em Ambupe, ele municipaliza a campanha. Olha, ele foi Novo Triunfo.
o candidato da oposição tinha 28%. E o do governo teve 72%. O prefeito que se elegeu teve 72%. Neto, não vai Novo Triunfo. Você nas pesquisas está ganhando lá. Se você for lá, vai municipalizar a campanha. O eleitor do prefeito vai deixar de votar em você. Diferente de cidade grande. Cidade grande, por isso que o prefeito não tem influência nenhuma. Cidade grande, o importante é o povo. Cidade pequena, o prefeito tem influência. Mas dessa vez nós não vamos cometer os mesmos erros. Neto perdeu a eleição para prefeito em 2008. Ganhou em 2012, porque ele não cometeu os mesmos erros. Outro erro, você ter 13 partidos. Para que 13 partidos? 13 partidos é problema de disputa de deputado. Vamos ter 6 partidos no máximo, porque tempo de televisão só conta 6 vezes. Eu estou convencido que a Semineto vai ser governador do estado e eu vou ser senador da República. E pode ter certeza, meu compromisso é muito grande com a Bahia. Eu sou apaixonado pela Bahia. Nascer na Bahia, meu querido Caipimenta, é uma dádiva de Deus. Eu sou um homem que tem uma história de 32 anos como deputado, sempre com a posição política clara. Eu detesto aquele cidadão que é governo de qualquer jeito. Eu fui 16 anos na oposição. Rompi com o governo para ser oposição. Eu, por exemplo, não me considero adesista. Adesista, para mim, é quem sai da oposição para ir para o governo. Quem sai do governo para ir para a oposição não é adesista, é simplesmente uma posição política. Nunca tive problemas pessoais com a Semineto. Quando eu era adversário ferrenho do seu avô Antônio Carlos Magalhães, que eu não estou falando mal dele, não vou falar mais mal de Antônio Carlos, já que infelizmente ele não pode se defender, né? Eu sempre me dei bem com a Semineto. Eu me lembro que antes que Antônio Carlos Magalhães vivo, eu tive reuniões com a Semineto 2 ou 3 vezes, autorizado pelas oposições para negociar presidente da Assembleia. Então a política é dinâmica. Eu estou convencido que se a Semineto for governador da Bahia, vai ser o maior governador da história da Bahia. Ele é muito preparado. Ele é muito apaixonado pela Bahia. Nasceu num berço político. E ele sempre disse aquilo que eu acredito. Política é você ter paciência para servir. Eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa da Semineto. Meu querido Caio Pimenta. Valeu, Marcelo Nilo. 9 horas mais 4 minutos na Bahia. Obrigado pela essa entrevista, viu? Aliás, você sabe que vai gerar uma polêmica danada. Esses desafios que você lançou para José Hildo. Esse negócio que você falou aí de Joaquim Gustavo. Eu não tenho dúvida que vai ser a pauta do dia, viu? Só para concluir, eu vi um vídeo, meu assessor Salomão, que aí de Aramarim, me mostrou um vídeo, Joaquim. Rapaz, eu sou político, é o seguinte, eu fui para a campanha de Paulo César, porque ele era da oposição. Sim. Apesar de gostar de José ou de Joaquim, ele inclusive foi vice-prefeito, candidato a vice-prefeito em 1988, e Sado Dias perdeu, depois foi prefeito. Ele era do nosso lado, passou por lado do aqui julgando, mas ele mostrou que é caba macho. Meu querido Paulo César, não adira não, amigo. Se você aderir, você não vai se eleger vereador em Alagoinhas. O seu homem tem futuro. Daqui 4 anos, pode ter certeza que teremos 3 candidatos a prefeito de Alagoinhas. O atual Gustavo, o Joaquim, que já está com saudade da viúva, tanto é que já está cutucando o prefeito para romper, para ser candidato daqui 4 anos. E o Paulo César, que é o José Hildo passou a ser um político estadual, né? Deixou de fazer política municipal em Alagoinhas. E o José Hildo, eu digo coração, foi meu colega na Câmara, um grande deputado. Foi meu colega na Assembleia, um grande parlamentar, apaixonado por sua terra, mas só tem um defeito. PT. Ô partidinho que ninguém aguenta mais. Chega de PT. Sangue novo na Bahia. Eu sou Marcelo Nilo, que manda aí um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e um bom dia. Valeu, ex-deputado federal Marcelo Nilo, agora pré-candidato a senador na chapa do ACM Neto, falou aqui no programa Primeira Mão.